Bom dia, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, o objetivo desse vídeo é trazer algumas instruções, e alguma revisão a respeito do conteúdo da recuperação parcial da avaliação 1 da nossa disciplina de Geografia, né? Nós, na avaliação 1, nós trabalhamos os 3 primeiros capítulos da nossa apostila. O primeiro capítulo, ele é intitulado Paisagem e Lugar, então ele traz para a gente os elementos dos nossos estudos de paisagem e lugar, que são dois conceitos geográficos, vou citá-los em detalhes daqui a pouquinho. O capítulo 2, que trabalha sobre o espaço geográfico, que inclusive é o principal objeto de estudo da geografia, né? E mais o capítulo 3, que trabalha sobre a transformação do espaço, bem como a técnica e o trabalho, né? Então, esses 3 primeiros capítulos da nossa apostila foram os capítulos selecionados para a nossa primeira avaliação, né? Bom, no primeiro capítulo a gente começa estudando o conceito de paisagem, né? Então, paisagem, por definição, é tudo aquilo que os nossos olhos veem por um determinado momento, né? Então, se eu faço uma fotografia hoje, né, eu tenho uma paisagem. Se amanhã eu faço uma outra fotografia, de repente da mesma área, eu tenho uma outra paisagem. Com certeza a paisagem não é a mesma, o lugar é o mesmo, mas a paisagem não é a mesma. Sempre vai ter algum elemento que vai ter mudado nessa paisagem, né? Então, já de antemão, a paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos veem, tudo aquilo que observamos por um determinado momento, né? E a paisagem nós vamos ter de dois tipos: a paisagem natural e a paisagem cultural ou humanizada. Embora tenha alguma divergência ainda nos estudos geográficos a respeito da paisagem humanizada, a gente chegou a um consenso nas nossas aulas presenciais, né, porque essa disciplina foi ministrada de modo presencial, onde a gente afirma para vocês que qualquer alteração humana na paisagem, ela já torna, né, aquela paisagem uma paisagem humanizada ou cultural. Já a paisagem natural, ela é uma paisagem que não foi tocada, que não foi mexida, né? Ela pode até ser conhecida do homem, mas se ela não foi mexida, modificada de modo a mudar a sua estrutura física, ela é uma paisagem natural. Então nós temos uma paisagem que nós vamos chamar de paisagem natural, com elementos naturais, e uma paisagem cultural ou humanizada que apresenta elementos humanos cuja interferência humana se fez presente, né? Bom, eu costumo citar exemplos, né? Nesse momento eu quero citar talvez um exemplo clássico, né? Muitas vezes você vai olhar para uma plantação, você vai ver apenas vegetais, né? Aí você vai falar assim, nossa, é uma paisagem natural. Não, não é, né? Quem fez a paisagem foi o homem, porque quem fez o cultivo foi o homem. Então ela é uma paisagem humanizada, embora tenha elementos naturais, né? Então seria isso. E ainda nesse capítulo 1 a gente tem um conceito que é o conceito de lugar, né? O lugar eu costumo definir de um modo muito mais simples e próximo da linguagem de vocês, que lugar é o espaço vivido. Então, se você domina um lugar, né, em termos de espacialidade, você tem seu espaço vivido. É a sua casa, a casa dos seus amigos que você frequenta mesmo, né, a casa dos seus parentes que você frequenta, a igreja que você frequenta, o clube que você frequenta, é o espaço vivido, né? Você tem laços de afetividade com esse lugar. Então, todas as vezes que você tem laços de afetividade com um determinado lugar, nós vamos chamar, né, esse conceito de lugar propriamente dito, né? Conforme nós falamos. Então, muitas vezes a gente toma posse do conceito de lugar e a gente fala assim, a minha rua, né? A minha casa, né? Então, todas as vezes que você usa esses pronomes de posse, né? Você fala meu, minha, né? Você vai estar se referindo exatamente ao fato de que é o lugar, né? Então, seria esse sentido, tá? No capítulo 2, a gente trabalhou com o conceito de espaço geográfico. O espaço geográfico é o principal objeto de estudo da geografia, né?
Então, muitas vezes você pensa de vários conceitos: região, território, lugar, paisagem, globalização, mas o principal objeto de estudo da ciência geográfica, né, é o espaço, né? E esse espaço passa a ser chamado de espaço geográfico, uma vez que nós, seres humanos, ocupamos esse espaço, né? Ele se torna basicamente um espaço geográfico de domínio humano, né? Então, é o principal objeto de estudo da geografia, e a partir deles os outros conceitos aparecem, né? É o principal objeto de estudo, espaço, né? Bom, no capítulo 3 a gente fala sobre as transformações ocorridas no espaço geográfico, e aí a gente pode citar o domínio das técnicas e também da força de trabalho, né? Primeiramente, entender que técnica é tudo aquilo que o ser humano faz para facilitar o seu dia a dia, né? Então, desde uma simples enxada, uma colher, né? Isso é uma técnica que o ser humano desenvolveu, né, para facilitar o seu dia a dia. Não é propriamente algo muito mirabolante, mas é algo que facilita o cotidiano dos seres humanos. Isso desde os primórdios, né? Quando essa técnica ela se torna mais avançada, né, a gente vai ver que nós temos uma tecnologia. A palavra tecnologia vem da palavra técnica. Só que a tecnologia é algo muito mais avançado. Então, por exemplo, ao fato de eu estar usando o celular para gravar esse vídeo, né? Então eu vejo que é uma tecnologia, né? É algo que foi muito aprimorado para chegar no contexto que nós temos. Tanto que o próprio celular hoje substitui muitos elementos, muitas ferramentas que a gente pode usar ou até tem como usar separadinho, né? Câmera fotográfica, internet, computador, né? Mais o que? Calculadora, enfim, uma infinidade de coisas que o celular hoje faz para nós e substitui, né, no nosso dia a dia. Então, esses três elementos são os três elementos que a gente esses três capítulos são os três capítulos que a gente tem na prova. Só não podemos nos esquecer que, né, toda a evolução da técnica ainda, ela facilitou, né, o dia a dia humano, mas também substituiu a mão de obra humana, né? Então, antigamente você precisava de muitas pessoas cultivando, colhendo, né? Hoje você tem maquinários que fazem essa substituição, né, do homem, né, e fazem essa colheita. Então, nós temos a substituição do homem pela máquina, ok? Então, esses três capítulos, eles são os três capítulos iniciais da nossa apostila, tá bom? Estou à disposição de vocês, esse conteúdo é muito bacana, eu espero que vocês tenham gostado do resumo. Um abraço a todos.